Ué, você tem que roubar o microfone pra você. Foi mal. É porque o Pino chegou, tá ligado? Eu tinha um com fio, aí eu comprei esse aqui agora, gravei ele ali e ficou até bom. Então vamos? Vamos. Oi, Edivan. A propagação e vibração é pra ter ligação com algum aí ou deixa eu abrir? Na verdade, tem ligação com esse momento, eu vou fazer ela ainda. Eu vou chegar aqui e vou fazer as ligações. Porque propagação e vibração está conectado com os dois, onda mecânica e eletromagnética. Ah, tá. Os dois ao mesmo tempo. Você já ouviu falar alguma coisa relacionada a ondas? Hoje? Assim? Não, eu falo estudar. Tá? Tá que bom então. Passou por cima. Não, eu queria de moto então. Então beleza, vamos lá. Voltando. Caderno de Física 2, módulo 7, que tá aí, é o primeiro módulo do seu caderno. O conteúdo fala de ondulatória. Quando você pesquisar ondulatória ou ondas, é esse assunto. Resumindo, explicação básica de som e luz na nossa vida. Tudo que é esse som e luz que a gente vê está aqui dentro, entendimento. Beleza? Em resumo, ondulatória ou ondas nada mais é que uma perturbação no meio. Uma perturbação no meio. Fala aqui. Esquece lá. Você preta assim. Então vamos lá. Uma onda é uma perturbação no meio. Como assim, professor? Você tem uma água, uma bacia. Você vai lá jogar pedra dentro. Você gera uma perturbação no meio. Qual é o meio? A água. Aparecendo aí? Dá like aí. Então, beleza. Quando a gente fala em onda em geral, é uma perturbação em algum meio. Pode ser sólido, líquido, gasoso ou vácuo. Vácuo é considerado um meio também, só não tem matéria. Fechou. Ondas em geral só transporta energia. Não transporta matéria. Cara, você tá ligado quando... Tipo assim, tem algum estudo que você faz, você aprendeu o quê? Aprendi só isso. Só lembro disso. Em ondas, o que eu falo pra galera é: estudei sobre ondas. O que você aprendeu sobre ondas? Nada, mas eu lembro só de uma coisa: que a onda só transporta energia, só isso. Isso é um dado extremamente importante. Uma onda só transporta energia, ela não transporta matéria. Tem situações que a gente vive na vida nossa, um exemplo, você está lá banhando em algum lugar, no córrego, o chinelo cai lá dentro, você fica com mania de jogar as coisas do outro lado para dar as ondinhas e o chinelo vem para você. O favorecimento talvez foi por causa do vento. Ou talvez não se jogar naquele impacto que gera uma energia ali, potencial liberado ali pela água ali, pode estar dando um empurrãozinho, uma batidinha no chinelo. Mas se você fosse depender da onda, trazer seu chinelo, ela nunca viu. Uma onda, pode ser de qualquer natureza, ela não transporta matéria, só transporta energia. Professor, e o surf? Explicação geral, porque se a gente pegar para analisar, tem várias análises ali dentro. O cara para surfar, não sei se você já surfar, eu nunca surfei, mas você sabe o que é? Se você surfar, você vai aprender isso. Coisas básicas. O cara vai ensinar. Né? Uma delas é, quando você entrar na água, você pega a pranchinha, você dá uma nadadinha até uma certa distância. Aí vai ter a onda, o cara já respira aquilo. Então ele sabe até onde tem a onda grande pequena. Você vira direto para a direção da areia, da zona de arrebentação, a praia. Quando a onda começa a vir, você tem que fazer o quê? Ganhar uma certa velocidade, uma abraçadinha. Quando a onda chegar, você tem que tocar uma velocidade igual a ela, próxima a ela. Porque se sua velocidade é menor, a onda passa e você fica. Se você está com uma velocidade maior, ela começa a amar, você cai. Então até isso você tem que aprender. Surfar não é só subir ali e ir embora, não. O que acontece? Quando você ganha velocidade, você está tentando adquirir a mesma velocidade da onda.
Vamos considerar que você já está bom. A onda está vindo e você está na pranchinha. Está na prancha. Você ganha uma velocidade, a onda está vindo. Você ganha velocidade, os dois estão na mesma velocidade, a onda e você. Você fica na crista da onda para você surfar. Quando a onda chega na zona de arrebentação, ela tende a aumentar, fica maior, isso é normal. A gente vai falar isso mais à frente. O que acontece? Quando você está lá em cima, cara, nada mais você faz um equilíbrio, você já ganhou uma certa velocidade também, e você pode parar com a galera ou vai para um lado ou vai para o outro. Eu não sei se determina se o cara é canhoto ou destro, ou como é que é a onda, isso eu já não sei. Mas ele só surfa de lado, não tem como você surfar reto. Depende do lado. Você surfa de lado por quê? Porque ela forma tipo uma rampinha, então você tem que descer, ganhar a velocidade e voltar. O cara está fazendo isso. Se você vai pensar bem, quando você está em cima, você está tendo a gravidade te ajudando a impulsionar para baixo. Mas se você parar de fazer esse movimento, a onda vai passar e você fica. Porque uma onda não transporta matéria. Em resumo é isso. Está lá na praia, lá no meio do ano. A onda está vindo. A onda passou. Você ficou no mesmo lugar. Claro, lá dentro você tem uma vibração mista, a gente vai falar sobre isso. Isso te dá uma mexida. Mas a onda passou e ela não te leva. Uma onda não transporta matéria. De qualquer natureza. Para se você tiver um barco no meio do mar, sem vela, sem motor, uma tempestade horrorosa, ele vai mover por causa do seguinte também. Você tem seu barco. Você concorda que ele tem uma certa superfície de contato, que é essas laterais aqui, ó, essa e essa aqui? Você concorda? O vento que está gerando aquela tempestade todinha louca vai bater aqui nas laterais, ele vai mover para onde o vento está indo. O vento faz ele deslocar. Mas se fosse depender da onda passar e carregar ele fica no mesmo lugar. Se você conseguir fazer esse experimento num ambiente fechado, fecha aqui tudinho, livra todo o ar, pega uma bacia com água, põe algo que flutua, pode ser uma rolhazinha de vinha, que um isopor, gera uma ondinha do outro lado. Você vai fazer isso, para cima e para baixo. Talvez o seu respirador dê uma deslocadinha, porque ela tem uma superfície de contato. Eu vou fazer essa experiência ainda lá na fazenda. Da Lídia. Lá no meu sogro mesmo. Lá dentro nós vamos montar uma piscina inflável, acho que a palavra é essa. O que acontece? Lá venta muito. É parecido com o mar. De dia é uma posição, de tardezinha é outra. E eu vou fazer um vídeo lá quando a piscina estiver bem cheinha, porque ela está furada lá, mas não vai arrebentar ela lá. Eu vou colocar um objeto, ele vai estar, vou gravar ele, por causa do vento, ele vai deslocar. E eu vou tentar criar, vou pedir uma ajuda lá, criar uma onda contrária e o vento tocando. Ou quando não tiver vento, você vai ver que o objeto não vai. Lá é aberto, não tem como eu criar um ambiente aberto sem o vento. Vou tentar fazer uma onda contrária e o vento vindo. Você vai ver que não é a onda que vai transportar o objeto. Eu vou lembrar de fazer isso. Em resumo, isso... Ah, mas o que você entendeu sobre ondas? Quer só transportar energia, pronto. Resumido, você já resolveu tudo. Cara, se uma onda transportasse matéria, a gente pegava algo aqui, ó, desmaterializava ali, né? Desmanchava e mandava para outro lugar. Porque você concorda que daqui a Brasília, na Jovem Pan, nas torres de transmissão, as ondas não vêm por ondas de rádio, é uma onda eletromagnética, são ondas que a gente vai estudar. Elas só transportam energia, só o cara vai lá, manda um pacote de Brasília, manda a matéria, chega no equipamento e se transformava ali. É impossível isso acontecer um dia, mas seria o caminho para estudar, para desenvolver, mas não faz porque não tem como. Resumo é isso. Tem um filme chamado Déjà Vu, com Denzel Washington, muito bom. Eu gosto por causa do ator também. Acontece isso. Acontece um problema e eles entram numa máquina, ele manda um papelzinho numa máquina num determinado passado. Ele manda matéria, transforma em onda e manda no passado. No filme é ficção, mas na prática não existe esse treino. Uma onda só transporta energia, isso é um dado fundamental. Isso é tipo uma questão de prova para não zerar. Pergunta?
Uma onda é uma perturbação no meio. Aí, ó. Você fala, vibra. Essa vibração está perturbando o meio. Estado gasoso. Aí a gente consegue vibrar para gerar um som para comunicar. Às vezes até demais. É perturbante. É uma perturbação no meio. Natureza das ondas. Eu tenho de 3, na verdade. Só que no ensino médio a gente fez só 2. A gente tem onda mecânica, onda eletromagnética e ondas gravitacionais. No ensino médio a gente fez só 2. Se você tiver interesse na onda gravitacional, fica à vontade. Você segue sobre mim. Natureza das ondas que a gente estuda. Mecânica e eletromagnética. Qual é a diferença das duas? Uma precisa de matéria e a outra não. Onda mecânica. Tudo precisa de matéria. Exemplo básico. Popular. Tem sido ninguém sabe ler mais. Som. Popular, som, precisa de matéria. Talvez você já ouviu isso. Quando o sol explodir, a gente não vai escutar nada. Você vai ver só assim, desligar a luz natural que a gente tinha. Aí acabou, viu? Acabou. Aquele zero, aquela arrogância, aquela raiva de tudo dos outros. Aí todo mundo vem curar. Se isso acontecer, meio difícil, cuidado, tá? Pode aparecer aqui na gravação. Se isso deixa acontecer, o que acontece? A gente só vai ver a luz escurecer, né? Ficar tudo escuro. O som a gente não consegue, porque entre o Sol e a Terra não tem matéria, o som não propaga, não tem matéria. A gente da Shield, não sei se já assistiu essa série, se não me engano, 6ª temporada. Tem um momento lá muito legal, porque eles estão procurando o Fritz, é um spoiler aqui, veja. Aí o Fritz viaja no tempo e eles viajam no tempo também para ir atrás do Fritz. É bem no momento que o Thanos está vindo para a Terra, na Marvel. Casado nesse momento. Aí chega um momento que eles estão num lugar, numa terra alternativa, que já racharam a terra, destruíram. Então ele está chegando lá, mas já era, naquele momento lá. Aí tá a nave, tá a Simmons, e tá em 2 pessoas, a Tremor e o outro cara que eu esqueci o nome. Aí chegam os batedouros, que são a galera que fica roubando nave, como se fossem os piratas espaciais. Eles chegam embaixo, eles estão em cima da nave. Eles chegam embaixo do casinho. Aí o cara começa a cochichar. O que foi? Não, porque os batedores chegou. A Simmons, na mesma altura do som, falou, ó, conversa normal, eles não escutam a gente. Tem vácuo entre as naves. O som não propaga entre o vácuo. O som não propaga. Você pode lançar um carro de som, o melhor carro de som do planeta Terra, e a gente junto, né, para acompanhar essa batidão, coloca lá uma música, sei lá, Galinha Pintadinha, no último volume. Nós podemos ficar lá 10 centímetros de distância e a gente vai escutar. A gente só vai ver os gráficos batendo. Se tiver uma telinha, a gente vai ver a galinha pintadinha passando, mas a gente não consegue escutar. Porque não tem matéria. Assim, tem, mas é muito pouco. O som precisa de matéria para propagar. O som é um exemplo. Outro exemplo de ondas que precisa de matéria. Terremoto, tsunami, onda gerada no mar, sem ser o tsunami. Onda gerada em cordas. Onda gerada em sólidos. Onda gerada dentro da água. Também precisa começar a ser. Porque o som é esquisito. Porque o som distorce. Ou você está assistindo uma série, uns golfinhos, não sei o que, conversa lá, o som propaga onde tem matéria. Só que na frequência que ele desenvolveu biologicamente, com a evolução deles. Então a onda mecânica precisa de matéria, pode ser no estado sólido, líquido, gasoso. Se não tem matéria, não existe onda mecânica. Eu tenho N ondas mecânicas. Você tem a obrigação de saber todas? Não tem. Fundamental você saber é som. Som, onda do mar, terremotos, números, são ondas que é bom você estar sempre conceituando e sabendo. Mas você tem N outros tipos de onda gerada, onde precisa de meio material. A amarelinha que você pulou, amarelinha, né, que é o nome do foguinho, o que você vai fazer, meu amigo? Ali? Então vai lá. Ali é uma onda, só que é estacionária. Precisa de um meio material. O que é? A corda. Aí a gente tem onda eletromagnética, que ela pode propagar em meios materiais e também no vácuo. Qual que é o exemplo de uma onda eletromagnética? Nossa. Não. O ímã. O ímã está dentro de onda. Não já.
Outra coisa. Onda eletromagnética. Aqui, ó. Vocês amam bastante. Luz. E eu também. Luz. Né, Jordana? Rocha. Cabelo. Vou ficar bom. Onda eletromagnética é sempre basta, a gente tem a luz. Ó, a gente tem outras. Ó, que a gente não está vivendo mais sem qual ninguém. Wi-Fi, Bluetooth. A gente tem ondas de rádio, AM e FM, tem diferença, a gente vai falar disso mais adiante. A gente tem raio-x, raios gama, raio Y. Ele está me vendo, eu estou vendo vocês por causa disso. Ondas eletromagnéticas, as cores. Você tem infravermelho, você tem ultravioleta. São ondas também. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. Por isso que quando, daqui a um tempo, talvez você pode ver isso quando tiver Artemis 1 lá na Lua, a galera vai ter um Wi-Fi lá na Lua. Que? Porque pode ter um Wi-Fi lá na Lua. Porque o Wi-Fi é uma onda eletromagnética. De para lançar da Terra daqui para lá, ou ficar uma troca de sinal entre a Lua e a Terra. Vai ter um delay de 1 segundo pela distância. Mas pode ter. Porque é uma onda eletromagnética, não precisa de matéria. Como é que a galera conversa lá com o rover, Perseverance está lá em Marte? Manda os comandos. Onda eletromagnética. Tem um filme chamado Ad Astra, não sei se vocês já assistiram. Esse filme de ficção eu acho legal, eu acho top pra caramba. O Ad Astra, qual que é a treta? Já existe esse projeto também. Eles tentaram reativar o núcleo de Netuno. Como assim reativar? Agora Elon Musk pensou em reativar o de Marte, jogar uma bomba, pôr ele para rodar, porque a gente precisa disso, igual o planeta Terra. No Netuno, no filme, eles tentam ativar, só que tem um probleminha, deu um efeito colateral e ele ficou exposto. Ele ficou liberando ondas eletromagnéticas para todo lado no espaço. E a cada 15 dias, o que acontecia? Vinha uma onda eletromagnética na direção da Terra e tudo desligava. Passava um tempo e ligava de novo. É um pulso, acontece. Pulso eletromagnético. Se pesquisar essas tretas, tem como fazer. Você desliga tudo que é eletrônico. Oi? Mais ou menos esse caminho aí. Aí o que acontece? O que acontece com o pulso eletromagnético? Desligar tudo da Terra. Aí no filme, em resumo, o cara vai lá para Netuno. O delay de conversa é em torno de 15 minutos. Então era assim, oi. Ele mandava oi de Netuno, demorava para chegar na Terra 15 minutos depois. Então eles vão receber a mensagem e a resposta meia hora depois. Por que você está comentando isso? Como que eles comunicavam? Ondas de rádio. Onda eletromagnética, porque propaga no vácuo, é o único jeito de eles conversar. Então a gente tem onda mecânica que precisa de matéria e onda eletromagnética que não precisa de matéria, mas propaga no vácuo. Desculpa, propaga em meio material. As ondas de rádio, Wi-Fi. Claro, quanto mais denso o meio, pior para a onda eletromagnética. Exemplo básico, você tem um Wi-Fi lá na cozinha, você está lá na varanda lá fora, você tem N paredes para atravessar. Ou contornar. Acho que essa foi a diferença do 4G para o 5G, né? Sim. O 4G não atravessava, o 5G atravessa. Também, aí tem a diferença de dados. 2G é melhor que 5G. Viu? Continuando, para a gente estar fazendo pelo menos essa partezinha aqui. Aí quando eu tenho sólido, líquido e gasoso para a onda eletromagnética, desculpa, onda mecânica, eu tenho velocidade da onda sair de um emissor, vou falar assim, e chegar no receptor. O som, eu emissor, receptor, ouvido de vocês. Tem uma velocidade. Quando é gasoso, que são velocidades genéricas, gerais. No meio gasoso, a velocidade do som é uns 340 metros por segundo. Em km por hora dá 1.224 km por hora. Quando você vê aquela tretinha lá, o jato atravessou a barreira do som. Porque a velocidade dele está superior a 1.240 km por hora. O jato chega até 2.000, dependendo do jato, vai até muito mais. Em meios líquidos varia até 1.500 metros por segundo a velocidade do som ou de uma onda mecânica em geral, mas está falando do som em meios líquidos. Por que varia mesmo? Pode ser, varia de 700 a 1.500 metros por segundo a velocidade. Por que varia no líquido mesmo? No gasoso também, mas no líquido e no sólido é muito notório essas diferenças. Por que varia mesmo? Por causa da densidade. Você tem líquido o quê? Você tem leite, você tem água, você tem óleo. Tem vários tipos de líquidos. Uns diferentes de densidade.
quanto mais denso, melhor a qualidade de propagação. Que ó, a velocidade do som em meio sólido varia de 3.000 a 6.000. Quanto mais rígido o meio, você coloca lá, você tem madeira, aí você tem algo metálico, que é mais denso que a madeira, agora você faz o som propaga mais rápido para chegar do outro lado. A madeira ele demora um tempo, talvez nem consiga chegar porque ele dissipa no caminho. No sólido, quando eu falo material ferro, ele consegue viajar numa velocidade maior com mais qualidade, você tem mais partículas juntas. A gente vai falar sobre isso, qualidade. Então eu tenho essa diferença de velocidade conforme o meio. O andamento, quanto mais rígido o meio, mais junto as partículas tiver, melhor a qualidade da velocidade. A gente classifica no som. Agora, o andamento eletromagnética, a velocidade é um só. Qual é a velocidade da luz? Muito. Aqui, ó. 300 mil quilômetros a cada 1 segundo. Cara, pensa o seguinte. Quem já foi em Catalão aqui em Catalão? É longe, né? Se você não dormiu, né? Ah, eu acho que todo mundo não foi. Mas em resumo. Não, pensa a analogia. Tá bom aí, calma. Pensa a analogia aqui, ó. O que tá acontecendo aí? Acabou? Tô mostrando isso aqui. Deu zoom. Wide, mano. Deu E agora? Não, é porque deu muito zoom do nada. Ah, eu sei o que é. É porque o celular meu fica ligando sozinho. Zoom extra aí. É porque ele tem a tela dele é quebrada e ficou aquele defeito de colar a tela, sabe? Aí ficou tipo clicando. Se o brilho tá demais, se eu tô assistindo vídeo no YouTube, ele vai por uns 10 segundos. Tem que baixar o brilho, se eu deixo o WhatsApp aberto, ele sai clicando no nome das pessoas. Não, ligar eu acho que nunca ligou. Geralmente quando eu começo a dizer meu pai, meu sogro, aí fica os áudios, sai abrindo lá sozinho. Eu tenho que sempre dizer. Eu também tenho isso, viu? De vez em quando eu não sei minha ex, sem querer. Meu Deus. Tô voltando aqui. De vez em quando. Ó, só pra fechar aqui, analogia Vai rapidinho. entrando, clicando em tudo. Rapidinho. Meu Deus, gente. Pronto, Mas não posso usar massa, não? obrigado, CBC. Mentira. Só pra terminar, pra ficar em paz. Depois nós voltamos falando aqui. Cara, daqui Catalão é longe. Você imagina a treta, ó. Velocidade da luz. Cara, ó, precisa de sua atenção. Imagina, daqui Catalão é longe, você nunca foi. 200 km em resumo. Porque lá é longe, é mais ou menos 2 horas de viagem. Agora que é duplicado, diminui um pouquinho, tá? Você imagina você mandar uma mensagem não, você ir como pessoa daqui em Catalão em 1 segundo. Passa 1 segundo e já tá lá. Não é rápido? Daqui lá é 200 km. Cara, você imagina algo deslocar 300 mil quilômetros, que é muito mais longe que Catalão, muito, em 1 segundo. Vai passar 1 segundo, a luz já andou 300 mil quilômetros. 7. Em torno de 7 voltas. 7 voltas, isso. É. E como você fazer isso aqui, ó? Aqui, ó. Aí como? Velocidade média igual. É sobre delta T. Qual que é a velocidade? Você pega a circunferência geral da Terra, já é. Na real dá 2 voltas. O quê? Não vai dizer, né? Quantas vezes a... 12 mil quilômetros, tu dá quanto? Você vira? Então eu quero falar o seguinte. Uma onda eletromagnética, só pra gente fechar aqui. Essa é a velocidade dela, na verdade tem 300 mil não. Quando você pensa que a gente é 298, aí eu ensino a gente arredonda. Isso aqui é no vácuo. Quanto mais eu insiro ela em outros meios, essa velocidade cai, pode até zerar. É igual exemplo básico que a gente fala. Você pega a luz, cara, a luz viaja a essa velocidade. Luz. Você enche de parede um lugar, a luz não atravessa, ela zerou ali, pegou naquele meio e zerou. Não atravessa mais. Então quanto maior o meio gasoso, ela já perde a velocidade. Líquido perde mais a velocidade. Só perde mais a velocidade também. Em resumo é isso. Perguntas? É exatamente 25 voltas. É 25, não é 7 não? Um meio sólido para alcançar a velocidade da luz. São 12 mil Essa conta doida São aí. 12.756 km da Terra. Isso é a diesel, no caso.